Para facilitar o entendimento sobre a cinesiologia, a gente pode dividir ela em 4 partes: ponto de vista, movimento, estruturas e a ação de forças. Quando a gente fala sobre planos de movimentos, a gente está falando sobre a cinemática, assim como os eixos de movimento. Então a gente está falando sobre adotar um ponto de vista para observar o movimento. A gente tem 3 planos de movimento: plano frontal, os movimentos que a gente vai observar acontecendo de frente ou de costas. A gente também vai ter o plano sagital, então a gente vai estar vendo o movimento acontecer em perfil. E o movimento transverso, que é como se a gente estivesse olhando de cima. Então a gente vai enxergar as rotações. Quando a gente fala sobre os eixos de movimento, a gente também está se referindo aos planos de movimento. Só que são 2 coisas diferentes. Os planos de movimento é o ponto de vista que a gente vai adotar para observar o movimento. Então, a gente vai adotar o ponto de vista, a gente vai olhar o movimento acontecendo de frente, de lado ou por cima. Esse é o ponto de vista de acordo com os planos de movimento. O plano sagital, o plano frontal e o plano transverso. E se a gente observar aqui, fazendo uma interseção desses planos, a gente vai ter os eixos de movimento. Os eixos de movimento é onde acontece o movimento propriamente dito. Nos planos de movimento, o movimento ainda não aconteceu. A gente só está adotando uma postura ou um ponto onde a gente vai observar o movimento acontecer. A gente vai adotar que posição para observar o movimento? A gente vai observar o movimento de frente, de lado ou por cima? A gente fala sobre eixos de movimento, a gente está falando sobre o movimento em si. Quando eu escolho um plano de movimento, ou seja, eu vou olhar o movimento no plano sagital, eu estou vendo o corpo de lado, eu estou vendo o movimento acontecer de lado. Qual o eixo que proporciona esse movimento? O eixo médio-lateral. Ele entra aqui pelo meu braço e sai lá do outro lado. Então eu posso fazer uma rotação nesse eixo que vai movimentar meu braço para cima ou para baixo. Esse seria o eixo médio-lateral ou lateral-medial. Quando eu adoto o plano frontal e vejo o movimento acontecer de frente, eu vou ter um eixo que passa nas minhas articulações, e esse eixo, no caso, vai ser o eixo antero-posterior e vai me permitir fazer uma rotação, de fazer a abdução ou a adução do meu braço, certo? A mesma coisa vai acontecer no plano transverso. O plano transverso vai cortar o meu corpo ao meio, em parte superior e inferior, e a gente vai observar o movimento acontecendo de cima. Então o eixo, ele vai ser um eixo vertical. Ele vem lá de cima, pode ser aqui no meu ombro, ele vem lá de cima e sai lá embaixo e vai me proporcionar fazer movimentos de rotação. Eu posso rotacionar o meu tronco, posso rotacionar o meu braço interno e externamente. Então todo o plano vai ter um eixo correspondente que vai permitir o movimento. Mas o plano só dá o ponto de vista. O eixo é quem dá o movimento. E aí, se esse vídeo te ajudou, por favor, não esquece de compartilhar ele com alguém para que o vídeo chegue mais longe e curtir o vídeo para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, abração, fica com Deus.